O texto base de hoje é Lucas, capítulo 1, do versículo 39 ao 45. Maria visita Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E donde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém? Então nós vemos aqui hoje a visita de Maria a Isabel. A Isabel já estava grávida de João. Então Maria sobe as montanhas, vai numa cidade chamada Judá para visitar sua prima Isabel. E nós vemos aqui quando Maria dá saudação para Isabel, ela fica cheia do Espírito Santo. E a criança salta no seu ventre. E ela diz para Maria: Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como ela sabia disso? Não tinha como ela saber, porque eles moravam em lugares distantes. Mas ela sabia porque ela estava cheia do Espírito Santo. E quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela sabe coisas que na verdade a pessoa não sabe, mas o Espírito Santo sabe. Então ela sabia que a Maria era a mãe do Senhor. Ela falou: mãe do meu Senhor. Então nós vemos aqui porque ela ficou cheia do Espírito Santo quando Maria visitou ela. E ela diz bendita. Bendita quer dizer abençoada. Então Maria, de fato, foi uma mulher muito abençoada para ser escolhida por Deus, para o Filho de Deus vir ao mundo através dela. Ela foi uma mulher muito abençoada, é uma mulher de muita fé. Então nós vemos aqui que Isabel, a criança salta no ventre dela e ela fica cheia do Espírito Santo, com a saudação de Maria, porque a Maria estava grávida e esperava o bebezinho que era Jesus, que Jesus estava no seu ventre. Então, nós vemos nesse texto aqui a importância da gente conhecer a palavra de Deus, a importância de estudar a palavra de Deus, que só a gente estudando a palavra de Deus para a gente saber sobre esse texto que está aqui, sobre a chegada de Maria até a casa da Isabel, sobre a saudação de Maria para Isabel e ver como ela ficou cheia do Espírito Santo. Às vezes tem pessoas que não acreditam no poder de Deus, mas aqui nós vemos claramente, o poder de Deus se manifestando na vida dessas duas mulheres. Tanto Isabel por ser estéril e idosa e está grávida, e Maria por ser uma moça virgem e também está grávida. Então aqui nós vemos o poder de Deus, a grandeza de Deus. Quando nós cremos no Senhor, quando nós confiamos nele, o sobrenatural acontece nas nossas vidas. Nós podemos experimentar coisas grandiosas, mas nós temos que se entregar a ele e confiar nele e buscar viver em obediência a ele. Porque Isabel, ela só experimentou essa grandeza de Deus sobre a vida dela, esse milagre, porque ela foi uma mulher de fé. Mesmo ela sendo idosa, ela não deixou de confiar no Senhor, ela confiava no Senhor, era uma mulher de fé. Nós vimos no texto anterior, que falava que aquele casal era reto perante o Senhor. Então ela era uma mulher de fé. Então Deus abençoou ela com o seu filho, mesmo na velhice, mesmo ela sendo estéril, uma pessoa que não poderia ter filho, e ela ficou grávida. Então por ela ser uma mulher de fé, confiar no Senhor. E Maria, outro exemplo, uma grande mulher de fé, que Deus escolheu ela para enviar o seu filho ao mundo. Escolheu porque ela é uma mulher de fé, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe do mais íntimo do nosso coração, como nós agimos, como nós pensamos, o nosso comportamento, Deus sabe de tudo. Então Deus conhecia essas duas mulheres e por isso elas foram muito agraciadas pelo Senhor, porque João diz na palavra, que ele seria grande e seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E Maria, por ser a mãe de Jesus, por Deus escolher ela para Jesus vir ao mundo.
Então, essas duas mulheres são grandes exemplos para as nossas vidas. Nós podemos se espelhar nela para crescer espiritualmente, para podermos experimentar coisas sobrenaturais de Deus nas nossas vidas. Elas são grandes exemplos para a nossa vida. Maria, com certeza, foi a maior mulher de fé que já existiu. Uma mulher para Deus escolher ela para enviar o seu filho ao mundo, porque ela é uma mulher de muita fé. E nós vemos aqui no texto que ela se faz serva do Senhor, né? Que ela se diz serva do Senhor, né? E que se cumpra nela a vontade de Deus. Então, a mulher que está pronta para cumprir a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus na vida dela. E, de fato, ela cumpriu o propósito de Deus na vida dela. Ela passou por muitos momentos abençoados, mas ela também passou por momentos difíceis. Com Jesus, quando chega o tempo da crucificação, de perder o seu filho, ver o sofrimento do seu filho que cresceu no ventre dela, ela cuidou. Então, mas ela cumpriu a sua missão. Ela não se preocupou com o que aconteceu, ela cumpriu sua missão. E qual a lição para as nossas vidas sobre esse pequeno texto que nós lemos hoje? Que assim como Maria e Isabel, elas cumpriram a sua missão, nós temos que cumprir a nossa missão. Nós temos que entender qual é o nosso propósito. E se nós não sabemos qual é o nosso propósito, qual é o propósito de Deus para nossas vidas, nós temos que perguntar a Deus, conversar com Deus, para que Ele venha colocar no nosso coração qual é o propósito dele nas nossas vidas. Porque cada pessoa tem um propósito, cada pessoa tem uma missão para cumprir nesse mundo. Então, como nós vamos saber? A partir do momento que a gente tem intimidade com Deus, conversa com Deus todos os dias, guarda um momentinho do nosso dia para conversar com Ele. Que a nossa oração não é nada mais que uma conversa com Deus. Quando a gente fala para Deus como está nosso dia, quando a gente pede a orientação de Deus, que a gente agradece a Deus pelas coisas boas que aconteceram no dia. Então, é uma conversa, porque Deus, Ele é o nosso amigo. Nós podemos conversar com Ele. Então, se nós não sabemos qual é o nosso propósito, qual é o propósito de Deus na nossa vida, qual é a nossa missão, a gente tem que perguntar para Ele, para que Ele venha colocar no nosso coração, para que Ele venha dar paz àquilo que estamos fazendo, para que Ele venha ter o entendimento de qual é o nosso propósito. Porque essas duas mulheres, grandes mulheres de fé, que foram escolhidas por Deus, tanto Maria quanto Isabel, e eram duas primas, nós vimos no texto de ontem que eram duas primas, e Deus escolheu essas duas mulheres porque elas eram mulheres obedientes a Deus. Elas queriam fazer a vontade de Deus. Elas tinham fé. E o mais importante na nossa vida espiritual é ter fé. A fé, ela não pode ser uma fé morta, tem que ser uma fé com ação. A gente tem que ter ação. Quando a gente tem ação, a gente se age, a gente se movimenta, a gente não fica esperando acontecer. A gente crê, mas a gente vai à luta, a gente não desiste, a gente não desanima, a gente foca naquilo que a gente almeja e vai à luta. Então, nós vemos com essas mulheres grandes exemplos para as nossas vidas, que nós temos que ser pessoas de fé, nós temos que ser mulher de fé e buscar viver aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Nós só podemos experimentar grandes coisas da parte de Deus a partir do momento que a gente se doa, que a gente quer ajudar o próximo, que a gente quer transformar outras vidas, que a gente quer passar o nosso conhecimento para que outras vidas sejam transformadas. É o transbordar. Uma represa, ela transborda. Então a gente não pode ser uma represa que fica prendendo as coisas, a gente tem que ser uma represa que transborde. A gente tem que ser como um rio que vai fluindo e vai transformando outras vidas. Então, todo o nosso conhecimento, tudo que nós sabemos, nós temos que tentar passar para frente para que outras vidas sejam transformadas. Nós não podemos ser uma represa que só represa a água, nós temos que ser transbordar para que outras vidas sejam transformadas. Porque essas mulheres, o exemplo delas, com certeza transformou muitas vidas ao redor delas na época que elas viveram. Então nós, nesse tempo que nós vivemos agora, nós temos que transformar outras vidas. Nós temos que entender o que Deus deseja para a vida de cada um de nós, para que nós possamos transformar outras vidas, nós possamos abençoar outras vidas. Então, a grande lição que fica desse texto para nós
É que nós temos que ser pessoas de fé, temente a Deus e buscar viver em obediência. Saber que nós estamos nesse mundo para servir a Deus e fazer a vontade dEle. E buscar a cumprir o que Ele tem para as nossas vidas. Que o Senhor Jesus toque no teu coração e abra o teu entendimento, que você possa cumprir o propósito de Deus na sua vida. Que outras vidas sejam transformadas através das suas vidas. Que a vida de Isabel e de Maria possa tocar no teu coração e que elas possam ser exemplo para a sua vida, que você possa ser transformada, que você possa transformar outras vidas, que o Senhor possa olhar para você e ver que você está cumprindo o propósito dele na sua vida, que você está crescendo espiritualmente, que você está sendo transformada como pessoa, que você não está mais parada, mas está indo à luta, está buscando aquilo que você deseja, que é cumprir a vontade de Deus, que é cumprir o propósito de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e que Ele te dê um entendimento para você poder cumprir a vontade dEle na sua vida. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.